nem tudo deve ser espiritualizado. Mas existem situações que acontecem na nossa vida que a gente pode tirar um ensino pedagógico. Jesus, muitas vezes, ele vinha para ensinar a gente através de processos. Não somente através de fala, não somente através de sinais, de maravilhas, mas principalmente também pelos seus ensinos. Então, por isso, muitas vezes ele trazia parábolas, porque essa parábola trazia um despertar de consciência, aquele que queria aprender. Porque só quem queria informação, na verdade, não caminhava com ele. Na verdade, abandonava, era mais fácil ir embora. Então, a Bíblia ainda diz, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Então, eram pessoas que caminharam com ele, mas só permaneceram aqueles que queriam ser transformados dentro do seu interior. Então, esses dias, eu tava passando por aqueles momentos de toda mulher passa no mês, e eu tava muito retida. Eu tava, assim, com a sensação péssima, de pesada, tava prostrada, tava cansada. Meus calcanhares chegaram a sumir. Eu tava assim, gente, que isso? Fazendo meu devocional do dia a dia, eu acabei naquele texto de João 4, versos 13 e 14, a parte onde Jesus encontra a mulher samaritana no poço. Me veio a seguinte pergunta: o que você anda retendo? Porque naquele momento, quando a gente vai ler o texto, Jesus, quando fala com ela sobre sede, sobre poço, sobre água, ele fala assim, Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, a água que ela estava retirando do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí me surgiu a seguinte pergunta: qual é a diferença da água do poço para a água nascente, né? Para uma água natural? E eu fui pesquisar e eu vi algumas características assim. Definição legal do poço artesiano. Obra de engenharia, ou seja, uma perfuração, realizada para alcançar aquíferos subterrâneos. Já a definição legal de poço de água de uma nascente é o afloramento natural do lençol freático que dá início a um curso d'água. Então, o que isso estava me mostrando? Que a água do poço, ela exige um esforço humano, ela exige perfuração, ela exige cálculo, ela exige uma engenharia, então ela exige tempo, ela exige também um gasto financeiro, ela exige mais cuidado, preocupação, momentos certos de se perfurar, tem toda uma estrutura para você conseguir fazer um poço artesiano. Tem todo um trabalho. E aí, quando a gente vê esse poço natural, de uma água natural, de uma nascente, que é exatamente dessa água, assim, né, que nós podemos entender que Jesus está trazendo, a gente está falando de uma água que não se pode reter. A gente está falando, por exemplo, daquela trilha que você vai fazer e tem uma nascente no meio da trilha. E aquela água, todas as pessoas têm acesso. Não é uma água privativa, não é uma água que você simplesmente tem e é sua e está no seu terreno e ninguém toca, ninguém chega perto dessa água. E essa água, ela é como um manancial. Essa água, ela jorra. Nem que você quisesse, você poderia pegar essa água e captar ela só para você. Porque ela é uma água que nasce diretamente do solo. Ela é uma água que de dentro para fora ela jorra. Então, quando Jesus fala que quando bebermos da água dele, nós teremos em nós uma água que jorra, é porque essa água, ela não deve ser retida. Essa água, ela é para matar a sede de outras pessoas. Então, quando Jesus diz isso para nós, quando nos alimentamos de Jesus, nós buscamos Jesus o tempo todo e nós matamos a nossa sede com Jesus, com a sua palavra, com tudo que ele tem para nossa vida, isso não pode ser retido em nós. Isso deve ser jorrado para que alimente e para que mate a sede, sacie a sede de outras pessoas. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos como Cristo. Nós somos filhos. Então, a nossa vida não é para reter. Tudo que nós recebemos, todas as bênçãos que Deus nos dá, toda a prosperidade, aquilo que vai trazer vida para alguém, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser jorrada.